A todas as mulheres pretas dessa nossa sociedade que, de modo individual ou coletivo, desprenderam-se de suas próprias vidas para ver seus filhos, de anel no dedo aos pés de Xangô. Sobretudo a minha mãe, Dirce Dias, em Pemba. Mulher pássaro, que deixou um legado de sabenças intelectuais e me alertou sobre a importância do letramento acadêmico, mesmo cursando somente até a 4ª série. A Oxum Renata Palottini, minha esposa, companheira que por entre olhos d'água de Conceição Evaristo, se reinventa diariamente, feito os conselhos de Oyeronki Oyeumi, inspirando profundas reflexões e transformações sobre as nossas vidas e as dos nossos ancestrais. Ao terreiro Aruanda e minhas filhas e filhos de santo, por me acompanharem e acreditarem nos sonhos que juntos criamos como um bem comum para o passado presente e o futuro passado de nossa comunidade e da Umbanda. A música, elemento fundamental de minha existência que, personificada pelos toques cadenciados de Nzazen, criou alegria, risos e celebrações a todos os seres, convicta de que uma única vida ausente de sua presença seria certamente um erro. A professor Silvio Almeida, tradução daquilo que quero apresentar como referência de orgulho ao meu filho, figura de profícua relevância, para que eu pudesse entender meus passos e minha humanidade e tornar-me convicto de que a maior resolução ou revolução para as pessoas como a gente é a manutenção de nossa própria existência. Aos feiticeiros da palavra Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino, macumbeiros enguiçados, aos quais tive a oportunidade de ver chacoalharem os terreiros de Umbanda e fazer florescer a macumba feito sucupira de seu Japetequara. A Vera Nogueira e João Palottini, por me proporcionarem momentos de tranquilidade e oportunidades para verdadeiro repouso e concentração durante nossas viagens, elementos indispensáveis para o suceder dessa pesquisa. Aos professores Frank Usarski, Everton Maraldi, Patrícia Rodrigues Souza e Cláudio Pimentel, pela inspiração no campo da ciência da religião, pelo estímulo e pela confiança. Ao meu orientador Enio José da Costa Brito, que entre teorias coloniais e conceitos do Haikai, despertou conhecimento, curiosidade e poesia para este projeto e, sobretudo, para a vida. Tudo isso durante uma pandemia que dizimou milhares de brasileiros. Ao pai João de Angola, seu Tranca-Ruas e seu Zé Pilintra, aos quais devo eterna honra pela ancestralidade e pelo legado de Axé. A Ogum, orixá de quem ganhei a coroa e o título de rei do meu povo. Aquele que me acompanhou ao tornar-me negro, para só depois tornar-me orixá. A Exu, boca do mundo, mensageiro dos orixás, que hoje atira mais uma pedra e aponta para um pássaro que matou ontem, Laroyê. Por fim, não poderia deixar de agradecer àqueles que acompanharam meu trabalho de modo presencial ou virtual e inspiraram-se na busca de uma forma cada vez mais honesta de se compreender a cultura afro-brasileira, de nome Umbanda. Saravá, família. Muito obrigado por esse dia. Quero agradecer aos jornalistas, ao Estadão e tantas outras mídias que comparecem hoje aqui para prestigiar o nosso trabalho, pessoal de outros terreiros, Yalorixás, Babalorixás. Antes de mais nada, antes de começar ainda, eu preciso aqui saudar e tomar a bênção dos meus mais velhos e dar a bênção aos meus mais novos e novamente dizer que esse dia é muito importante para a nossa família. A gente está falando do lançamento de um livro, é isso que eu entendi? Nós estamos lançando um livro, mas não é somente isso. Hoje é o chute inicial de algo que é muito importante para a história da Umbanda. Eu vou sentar, eu vou tentar permanecer sentado.
Por uma questão de foto, que negócio, sabe, gente? E aí também... Aqui, ai, muito bem. Por que eu digo que hoje é um dia muito importante para a Umbanda? Principalmente nessa ação do lançamento de um livro. Porque é por causa de uma literatura que fora construída uma história na tentativa de sobrepor aquilo que os nossos ancestrais construíram até os dias de hoje. Muitos, inclusive, hão de dizer, a Umbanda começa desde o primeiro livro. A história da Umbanda está registrada a partir do primeiro livro. Segundo o autor tal, segundo o livro tal. E é curioso que numa sociedade onde a evasão escolar e a descredibilização do ensino avança em números astronômicos, é curioso como ainda há pessoas que, por um lado, descredibilizam a história de terreiro, a oralidade, aquilo que acontece no chão de terreiro, e credibilizam aquilo que apaga muitas vezes a história de terreiro. Mas antes de chegar nesse lugar, eu quero contar para vocês o que aconteceu, que eu caí escrevendo sobre sincretismo. Posso? Minha mãe me incentiva muito a estudar, principalmente depois de sua morte. Nesse momento, quando eu me formo radialista, ali pelos idos de 2010, eu concluo o ensino superior e entendo que eu gostei da leitura. Eu achei aquilo interessante. E eu disse, bom, eu acho que eu dou conta de escrever um pouco sobre isso, que é parte da minha vida, que é a Umbanda. E aí, não por acaso, depois de pensar Umbanda, escrever Umbanda, me relacionar com aquilo que era a grande parte da minha vida, eu começo a escrever. Ou seja, aquilo começa a transbordar em mim. E eu decido, então, estudar ainda mais a religião. Eu me interesso, e muito incentivado, por uma doutora de ciência da religião chamada Cláudia Alexandre. Muito incentivado pela Cláudia Alexandre. E ela me disse, abriram as inscrições da ciência da religião na PUC. Eu falei, é isso mesmo. É pra lá que eu vou. Mas qual é a minha ideia? Eu vou escrever sobre o quê? Não se pode pensar, eu vou escrever sobre Umbanda, não se dá para pensar uma gama tão ampla. Eu vou escrever sobre Umbanda a partir de qual princípio, de qual aspecto, de que momento, para onde que eu vou. E aí, um grande amigo meu, chamado Gabriel Sorrentino, ele diz assim, David, nós vamos lançar uma edição e a gente vai falar sobre sincretismo. Eu gostaria muito, você que falar um pouco sobre sincretismo, que você abordasse essa temática. Eu falei, é pra já. Só que, como que eu entro na universidade? Na proposta de responder a um anseio que me perguntava, onde estão as pessoas negras da Umbanda? E talvez, e olha como é curioso, como esse sistema, que tem um nome, eu não quero falar dele agora, como esse fenômeno, ele é atravessado por um conceito, também não quero ficar falando sobre conceitos aqui, tá, gente? Mas um conceito chamado color blindness, que é, aspas, a cegueira da cor, ou, adaptado para uma realidade, né? A dificuldade de se ver cor nas pessoas. Muitas das pessoas que hoje vivem a Umbanda nunca se perguntaram isso. Por que o terreiro é formado predominantemente por pessoas brancas? Onde estão as pessoas negras da Umbanda? Ou ainda, onde estão os autores e as autoras negras? Onde foi parar esse povo? E é uma novidade, hein? Há de se dizer aqui, é uma novidade levantar esse questionamento de um modo mais amplo da forma como nós temos feito. Com exceção de Tancredo da Silva Pinto, a partir da década de 50, poucos são aqueles que dialogaram sobre Umbanda e raça. Mas olha que curioso, por quê?
Se eu te convidar para ir num restaurante italiano, ali na Bela Vista, quando você chega lá, só tem negrão. Mano, um reggae tocando. Você olha pra mim e fala, David, na moral, o que é isso que tá acontecendo aqui? Do que você tá falando? Não é um restaurante italiano? E aí eu tento dizer pra você, não é que aqui o pessoal é diferente. Bobagem, só cor da pele, mas o prato é macarrão, né? Macarrão é macarrão em todo lugar. Onde tá o chefe? Deixa eu ver o chefe. Chama lá ele. E o chefe, o que se espera de um chefe de uma gastronomia italiana? Alguém com um nome tipo Pepe, Giovanni, Franciulli. Aí chama lá, quem é o cara? É o Rasta. Quem o chefe? É o Rasta. Aí chega um homem negro, de dreadlocks, turbante na cabeça. Pois não, sou o chefe. Você vai acreditar em mim? Ou no mínimo você vai falar, cara, não tem alguma coisa estranha aqui? Curioso como isso não acontece na Umbanda. E piora. Porque na Umbanda é esse cenário, só que não levanta questionamento das pessoas. As pessoas comem a massa italiana desse chefe negro, de turbante e dreadlocks na cabeça, se deliciam e vão te dizer, pra mim foi esse cara que criou a massa napolitana. Não é um absurdo? Não é distópico? Pois é. Então, a partir desses questionamentos, eu comecei a me perguntar, mas peraí, onde estão as pessoas negras? O que aconteceu? E eu começo a escrever sobre o sincretismo e percebo, no sincretismo, uma das bases daquilo que fez com que as pessoas não tornassem a Umbanda racialmente mais branca, tornassem a Umbanda racialmente, ideologicamente mais branca, etnicamente mais branca, mas principalmente tornaram os deuses mais brancos. Aí a gente corta pro Instagram e aí diz, ué, mas então o David não quer pessoas brancas na Umbanda? Até agora eu não disse isso. Eu nunca disse isso. Eu só tenho uma questão. Onde elas estão? Onde estão as pessoas negras de uma cultura afrodiaspórica? E eu começo a pensar o sincretismo e é daí que parte a grande discussão. Mas não se discute o sincretismo na Umbanda ou nos terreiros de Umbanda a partir de agora. Essa discussão é antiga, família. Há um marco dessa discussão alocado na década de 80, em 1980, na CONTOC, na Conferência de Tradição de Orixá, já se discutia e buscava realocar a identidade dos terreiros de candomblé a partir das Yalorixás do candomblé baiano. A partir das Yalorixás, porque muito se falou de sincretismo lá em Raimundo Nina Rodrigues, por médicos, Arthur Ramos, Valdemar Valente, 1950. Muito se discutiu o tema, mas poucos escreveram sobre isso. E aí eu quero alocar um marco, por exemplo, em 1980. De lá para cá, poucos que são de terreiro publicaram essa observação, muito menos a partir da Umbanda. E eu começo então a questionar que talvez seja o sincretismo um meio de conforto para algumas pessoas. E aí, o primeiro ponto é, mas David, o sincretismo não é benéfico? O sincretismo não é aquilo que fez com que o negro pudesse cultuar os seus orixás, os seus deuses? Visto que, olha só, ele não podia cultuar seus orixás. Verdade. Mas ainda assim, e é o que no meu livro eu vou chamar de sincretismo de resistência, essa resistência está alocada num período cronológico, histórico, que está no passado. Quem é que ainda hoje precisa colocar santo católico no congá de Umbanda para legitimar a sua fé ou não ser açoitado? Uma pergunta.
A discriminação está para aqueles que não colocam o santo em 2024? E aí, então, eu começo a pesquisar, ou perguntar para mim mesmo, por que em 2024 esse conceito de sincretismo, de resistência, permanece? E mais, há pessoas não que cultuam santos, que cultuam sincretismos. Há pessoas que cultuam o sincretismo, que cultuam esse fenômeno que pode ser compreendido a partir de uma antropofagia, mas que quem come é sempre o caçador e nunca a caça. Um fenômeno em que quem sempre mata a fome é quem está com a arma na mão. A caça, a onça, nunca mata a fome. Pensar o fenômeno do sincretismo é atravessar o tempo e, como diz Mãe Estela de Oxóssi, pensar o tempo de agora. Há um conto que diz que certa vez um viajante passava por uma comunidade africana. E nesse momento ele, cheio de malas, precisava chegar ao seu destino. E demoraria 7 dias para chegar até aquele destino. E aí ele, apressado, se sentindo atrasado, relutante ao tempo, para nessa comunidade e diz: ei, vocês aí, vocês não estão dispostos a me ajudar aqui nessa viagem? Eu tenho uma viagem que até o meu destino está dando 7 dias, eu aqui carregando todas essas malas, essas bagagens, esses carrinhos. Vocês não querem aqui me ajudar? E a gente vai mais rápido. Ao invés de 7 dias com vocês, eu quero fazer essa viagem em 3. E aí os negros, africanos, um olhou pro outro e disse: e aí, vamos, beleza. E aí ele olhou e disse: beleza, mas com uma condição. Rápido. Eu quero, ao invés de 7 dias que eu farei sozinho, eu quero chegar em 3. Então, vambora. Bora. Pegaram as malas, cada um dividiu ali a carga e dobraram a velocidade daquela viagem. E viajam, e vão. Chega num momento, faltando 1 dia pra viagem, eles param. Pararam. Eles pararam, e aí o viajante não entendeu nada. Falou: ué, peraí, gente, que isso? Fala que falta pouco, pelo amor de Deus. Não vão fazer isso comigo, gente. Estamos chegando aqui, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, vocês me deixem aqui. Me deixem aqui desse jeito, não. Não me deixem aqui dessa forma. Eu preciso terminar essa vida. Foi combinado, hein? Que isso? Nós combinamos aqui. Ó o dinheiro. Eu vou pagar no final. Que isso? E aí eles falaram: não, a gente não consegue continuar. E aí ele ficou doido. Como diz meu sogro, puto da vida. Por quê? Ele ficou louco porque ele tinha combinado com as pessoas. Eles disseram: não vamos. E aí ele: então eu quero saber o motivo que vocês não vão mais. Por que vocês não vão mais? Eles disseram: a gente veio tão rápido que o nosso corpo chegou, mas a nossa alma ainda está lá atrás. Os nossos valores ficaram. A gente correu tanto que a gente vai ter que sentar e esperar a nossa alma chegar. Quando eu ouvi esse conto, eu tive a nítida noção de que aqueles africanos, na verdade, eram bantus. Eu tive a nítida impressão de que, em algum momento dessa nossa correria, nós teríamos que reelaborar o caminho dessa nossa trajetória. Eu percebo que esse título é um caô. Caô, carioca, né? É um caô. Eu percebo que esse título é uma conversa que caberia muito bem, embora, óbvio, né? O título, sincretismo na Umbanda, pactos e impactos na identidade do povo de terreiro, está claro sobre o que nós estamos falando, que caberia muito bem eu falar sobre racismo na Umbanda. Pactos e impactos na identidade do povo de terreiro. O tema sincretismo, ele permeia a todo momento a proposta
de apagamento e embranquecimento de uma cultura negra. E é dessa forma que funciona o mecanismo daquilo que outros autores nomeiam por amálgama, aglutinação, fusão, soma, simbiose ou sincretismo. O sincretismo, tecnicamente, é o encontro de duas ou mais culturas resultando em uma terceira. No caso da Umbanda, nós temos o sincretismo, que muitos vão de dizer, a Umbanda é uma religião sincrética. Calma, todas as religiões são sincréticas. Até a mais pura. De toda forma, é importante nós entendermos que a Umbanda é tão sincrética quanto o catolicismo. E que há, inclusive, uma relação de encontro e mais, de choque com outras culturas que são tidas na nossa sociedade como dominadoras. Ao final das contas, toda e qualquer fusão sincrética que se dá entre uma cultura dominada, socialmente, tida por socialmente dominada, e uma cultura dominadora, o resultado é apagamento. Ponto final. Assim sendo, no momento em que os valores católicos e espíritas invadem o terreiro da Umbanda, os valores africanos são removidos, são apagados, porque há uma expertise de dominação e cooptação de valores por essas culturas. E aí a gente pode pensar na ideologia espírita construída por Allan Kardec. Ela é embasada num movimento de eugenia de Francis Galton e de tantos outros, como no Brasil Renato Kell, médico, que propuseram dizer ser o negro, a negra, a população negra inferiores, indivíduos inferiores e aqueles que pesquisavam e desenvolviam ideais como a frenologia, que era a forma de você medir o crânio do negro e dizer, ó, aqui cientificamente, é o racismo científico, né? Cientificamente essa pessoa pensa menos. Ela tem menos valor. Mas eles não disseram isso só na academia. Eles disseram isso dentro do terreiro. Eles trouxeram uma ideologia, como diz Mircea Eliade, cripto, entendida, para dentro do terreiro, que fez com que os nossos ancestrais entendessem que aquele Deus, o qual eles rezavam, tinha alguma coisa de errado. Pelo contrário, que o certo mesmo era reinventar os valores divinos, vez que esses deuses que a gente cultua estão desatualizados. Não. Você não viu lá no Rio? Foi. O nome dela, Dala Paz Leme. Lá no Rio de Janeiro. Ela viu sim a Iemanjá. Inclusive, ela pediu pro marido dela pintar a Iemanjá. Olha aqui. Ela é branca. E aí, começa a se construir um outro ideal que constitui pacto com aquilo que diz na Bíblia. Constitui um pacto com um Deus que se pensa a sua imagem e semelhança. Que Deus é esse? E quem é esse que busca um Deus à sua imagem e semelhança? Que tem Cristo no congá. Esse Cristo é a imagem e semelhança de que orixá? Do meu preto velho? Ah, mas David, isso é tradição, sincretismo é tradição. Tradição? Por acaso você consegue dizer que ser pego no mato como um cachorro é tradição? É tradição. É comum na casa de vocês colocarem o quadro daquelas pessoas que desvalorizaram os seus ancestrais? É comum na casa de vocês cultuarem
aqueles que simbolizam a morte de pessoas iguais a você? Vou traduzir melhor. Certamente na sua família há alguma mulher que já foi violentada. A foto do violentador tem um quadro dele lá? Porque no Brasil que a gente vive hoje, as pessoas matam em nome de Cristo. Que por vezes é o mesmo Cristo que está no Congá, ou é simbolizado pelo mesmo Cristo que está no Congá dos terreiros de Umbanda. A pombagira, que é para muitos prostituta e para outros santa. A pombagira é então obrigada a dançar na frente da Nossa Senhora Aparecida? A pombagira que fala, chorei, chorei, o homem que eu amava eu matei. Como que fica a Maria Mulambo cantando isso na frente da santa, toda enrolada com seu manto? Oi, caçador na beira do caminho, oi, não me mate essa coral na estrada. E aí você tá falando de um caçador cantando para um caboclo e ele dançando no terreiro com a sua flecha. Ele atirou e ninguém viu. Eu vi. Seus 7 flechas, quem sabe aonde a flecha caiu? Caiu no peito de São Sebastião. Não dá para romantizar a flecha do São Sebastião dizendo que isso é um símbolo dos indígenas. Os indígenas venceram. Olha a flecha lá no corpo de São Sebastião. Por mais que a flecha, o protagonismo ainda é do São Sebastião no Congá de Umbanda. Ainda é uma questão sobre raça. Por que eu tô cantando pro preto velho e no meu Congá tem santo branco? O santo qual o preto velho foi obrigado a rezar por anos, por eras, por centenas de anos, para ser aceito como indivíduo. Isso ainda hoje é válido? A disputa é essa. Não é sobre o Cristo no Congá. Não é nem mais sobre as imagens brancas. É sobre o impacto que isso provoca numa criança preta que chega no terreiro e fala, papai, quais desses aqui são os meus ancestrais? Como é que eu discuto ancestralidade com o meu povo quando ele não tem direito de ver Deus à sua imagem e semelhança? Responde pra mim. Não dá mais pra gente discutir o sincretismo na linha da razoabilidade, dizendo que, mas Iemanjá é negra, mas Iemanjá é branca, mas a imagem é negra, não, mas a Iemanjá pode ser como ela quiser. Não dá mais. O que dá agora é responder a pergunta, a quem interessa a imagem da Iemanjá branca? Segunda pergunta, quem ganha com a imagem da Iemanjá branca? Qual vende mais? Pergunta lá. Minha briga não é com o seu Deus. Minha briga não é com o Cristo no Congá. Minha briga é porque meu Exu não tá lá. Porque quando abre a gira, se canta para Jesus e se cobre Exu. Mas quando o bicho pega, se vira de costas para Jesus e ajoelha na frente de seu tranca-ruas. É possível a gente, então, sintetizar os pactos coloniais nas comunidades de axé em silêncio? Até quando? Quando é que a gente vai sair da ideia da substituição, Deus e orixás e santos católicos, e vamos partir para a proposta de, que tal a gente colocar um elemento aqui nessa conversinha, que é a raça?
Vamos racializar esse discurso? Vamos pensar o que o preto velho acha? Vamos tentar entender o que é, de fato, a cruz desse preto velho? Se o povo negro de terreiro, de Umbanda, é oriundo de uma cultura que é banto, africana? Se a gente se vangloria em dizer, nós, povos de Umbanda, não cremos, que de fato não cremos, no céu e inferno, em pecado, em culpa, esses elementos não fazem parte da nossa cultura, por que o Pai Nosso ainda está no terreiro? Ah, porque é uma regra, é uma reza universal. Universal? Universal? Eu ouvi universal? É uma reza universal? Que universo que nós estamos falando? Aquele da Celso Garcia? Então, quem é que se apaixonou tanto pelo reflexo na água que não consegue mais quebrar o espelho no congá de Umbanda? Quem é que viu Deus de forma tão convicta, a sua imagem e semelhança no congá, que não consegue mais desver e imaginar que seu ancestral agora vai ter que ser preto? No fim das contas, pensar o sincretismo na Umbanda é pensar quem é que pode ser o grande Deus desse povo preto que bate tambor até o dia clarear. Eu sou feito mãe Estela de Oxóssi. Meu tempo é agora. De fato, meu tempo é agora. A gente já discutiu desde 80 o que é o sincretismo. Mas a gente vive em outro tempo. O legado é outro. Não se discute mais quem fundou a Umbanda. Já é uma discussão superada. Não se discute mais o fundador, o primeiro livro. Não se discute mais isso. Isso já foi superado. Não se discute mais se Santa Bárbara é Iansã ou Iansã é Santa Bárbara. Já é uma discussão superada. O meu tempo é agora. Quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivo para seguir. Então levanta e anda, porque é tempo da gente caminhar, porque nossa alma acabou de chegar no corpo. Tá aqui para vocês. Saravá. Axé. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.